Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, agora sim, né, com o microfone ligado, a gente abre aqui a edição desta segunda-feira do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV e com as personalidades da nossa região e do país, debatendo aqui junto com você os temas importantes, os assuntos, a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. Também de segunda a sexta, você confere a nossa reprise às 23 horas, não é? 23 horas não, às 8 da noite, às 20 horas, isso tem longe agora, hein? Às 23 horas o Armando já está aí fazendo aí o seu programa habitual do dia a dia. Então, 1h30 ao vivo, 8 da noite, nas 20 horas, a nossa reprise diariamente aqui do Ponto de Vista, que hoje tem uma pauta especial mais direcionada à segurança pública, tratando com um pouco mais de carinho a Polícia Civil. Por isso a gente recebe aqui a doutora Raquel Galinatti, delegada, e que hoje preside o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? É isso? Prazer recebê-la. Tudo bem, doutor? Prazer é meu, muito prazer. É uma satisfação estar aqui em Santos, podendo expor os problemas internos da Polícia Civil do Estado de São Paulo e o processo de desmonte e sucateamento a que está sendo submetido e não é de agora, há mais de 25 anos. Muito bem. Ronaldo Serápicos, mais uma vez, colabora e participa com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Edgar. Uma boa tarde telespectador. Um grande prazer estar de volta no Ponto de Vista. E aqui com prazer também recebendo Eduardo Veloso, repórter dos mais importantes, né, e experientes repórteres policiais da cidade, da região, repórter de A Tribuna, que mais uma vez participa com a gente. Tudo bem, Veloso? Boa tarde, Boturão, doutor Ronaldo Serápicos, doutora Raquel Galinatti, meu colega Marco Santana. Uma honra, um prazer, mais uma vez aqui no seu programa, Boturão. Muito bem, né? E antes do Santana, a gente, sempre como fazemos aqui às segundas-feiras, a gente traz aqui a manchete do Jornal da Orla. Santana nos traz aqui, manchete que deu uma polêmica danada, né? Nas redes sociais principalmente. Greve dos servidores é um tapa na cara dos santistas. É mais ou menos o que o Edson Carpentieri comentou aqui conosco na semana passada e que eu também, né, bati em cima em várias das edições do Ponto de Vista, criticando essa movimentação, essa greve, essa paralisação comandada pelo Sindicato dos Servidores, o Sindicérvio, né? Todo mundo apanha, todo mundo perde, todo mundo tem a sua renda rebaixada, diminuída, né? 15 milhões de desempregados pelo país afora, mais 6 ou 7 milhões aí que o IBGE aponta de pessoas que não estão à procura de emprego diariamente, mas que estão desempregados, né? Fora aqueles, como eu disse há pouco, que tiveram a sua arrecadação, a sua renda mensal prejudicada por todos esses desmandos dos governos, especialmente o governo da presidente Dilma, e este governo que até agora não botou a casa em ordem, infelizmente, né? Não fez a curva virar, e fica aí os servidores que tem um saldo positivo de quase 3% nos últimos 4 anos, com esse atual prefeito, com a atual administração de Santos. Servidores vão para cima e prejudicam a cidade. O Ambesp ficou paralisado ontem para sexta-feira, uma fila enorme de pessoas, idosos ali na porta que tinham consulta marcada, e o presidente vem com a maior cara de pau do mundo e diz: não, está tudo bem, as consultas serão remarcadas. Ótimo, e aí que as consultas serão remarcadas? As pessoas precisavam da consulta naquele dia. Tá certo? Estavam marcados para aquele dia e não foram atendidas por conta dessa greve aí, promovida aí por meia dúzia de gatos pingados do sindicato e, claro, com adesão especialmente de alguns setores da saúde e boa parte da área da educação, que é profundamente lamentável. O sindicato tinha que pressionar a prefeitura, juntamente com o Sindeste, né, procurar a mesa redonda, como o Sindeste vai fazer, e depois chegar a uma conclusão e dar um prazo à prefeitura até julho ou agosto, qualquer coisa assim, para se tentar fazer uma revisão dessa situação toda, enquanto a coisa não tem um caminho incomum, né, que a gente possa seguir. Deu muita repercussão, né, o Marcos Santana? Tudo bem? Tudo bem. A repercussão continua dando, principalmente nas redes sociais. Foi um texto de autoria do Edson Carpentieri, bem duro, aliás. Na verdade, ele repetiu aqui os argumentos que ele apresentou participando desse programa aqui, não só em várias oportunidades que, quando o tema vem à mesa,
Ele falou, o Edson Carpentieri argumenta que num momento de crise econômica, com queda de arrecadação, não só da Prefeitura de Santos, mas do Governo do Estado, do Governo Federal, no momento de crise econômica, os servidores eles têm uma situação, de certo modo, privilegiada, porque tem a estabilidade e, além disso, tem uma série de benefícios por conta da legislação municipal que os favorece em comparação aos funcionários da iniciativa privada. Então, no entendimento do Edson Carpentieri, ele acredita que faltou sensibilidade aos servidores municipais para convocar essa greve. Agora, doutor, se me permite, eu gostaria de abordar um outro aspecto que eu acho muito importante nessa questão, quando se fala de greve dos servidores, e analisar também o argumento da Prefeitura de Santos, da atual gestão, de que não há possibilidade de conceder um reajuste nesse momento, que é uma questão que eu acho fundamental, que é em relação ao crescimento vegetativo da folha de pagamento com relação aos servidores municipais. Mesmo que o prefeito conceda 0% de aumento, ainda assim, esse ano, a estimativa é que o comprometimento dos cofres municipais com o pagamento de funcionários da Prefeitura de Santos, são cerca de 11.600 servidores, vai ficar em torno de 35 e 40 milhões de reais. Significa um aumento de 4 a 5%, 3,5% a 4% em relação ao que se gasta hoje. Se o prefeito considera 0% de aumento, quer dizer, é o que os especialistas em finanças públicas chamam de crescimento vegetativo. Então isso daí acaba sendo um complicador a mais para que o prefeito, mesmo que ele tenha boa vontade, de atender os pleitos dos servidores. Agora, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existe um grupo seleto de servidores municipais, acho que em todas as prefeituras tem, na Câmara de Santos também tem, mas na Prefeitura de Santos tem um grupo seleto de servidores que eles ganham muito acima da média salarial dos servidores. O sujeito passa no concurso para ganhar um salário X, mas aí no meio da carreira dele ele ganha 10x, 10 vezes mais, né? Eu até separei alguns exemplos aqui. Por exemplo, um assistente social que foi admitido em 18 de maio de 92, o salário do cargo era R$ 3.253,32. Esse é o salário base dessa ocupação da prefeitura. Só que hoje, com uma série de benefícios, penduricários, etc. e tal, por ter assumido o cargo de chefia, todos aqueles benefícios que nós já chegamos a falar aqui, hoje ele tem um salário de R$ 10.926. Esse é um caso exemplar. Não, mas na verdade, sim, seria muito bom se fosse um caso, uma dúzia de casos. Mas são dezenas, talvez até centenas de casos na Prefeitura de Santos. Por exemplo, o Teobaldo Neto citou com um outro programa aqui, um agente de zoonose, quer dizer, o moço da carrocinha, né? Existe um caso que o vencimento do cargo é R$ 1.500. E hoje, um agente de zoonose, um caso específico, ganha R$ 7.238. Tem um que ganha mais. Muito mais. Na verdade, sim, eu citei alguns exemplos. Eu conheço. Por exemplo, entre os procuradores, que é uma função, que já é uma ocupação específica, que realmente deve ganhar um bom salário, até em virtude das suas responsabilidades. O vencimento do procurador é de R$ 10.200,52. Mas há casos de servidores que ganham R$ 21.919, quer dizer, além até do que o presidente da República, né? Então, eles conseguem esses benefícios por conta de decisões judiciais. Isso aí, em resumo, significa o seguinte: esses casos específicos acabam comprometendo a capacidade de pagamento da prefeitura com a folha de pagamento. Então, quer dizer, isso daí acaba amarrando, acaba inibindo que a prefeitura, esse prefeito, qualquer prefeito, em qualquer cidade, conceda um aumento que a grande maioria dos servidores municipais, que são capacitados, são qualificados, merecem e estão reivindicando agora. Então, eu gostaria de fazer essa ponderação para deixar bem claro que na Prefeitura de Santos existem duas castas de servidores municipais. Aqueles que são muito privilegiados por uma série de artimanhas chicanas da gestão, da administração jurídica, da lei municipal, que isso permite, isso ao longo, não é de agora, é ao longo do tempo. E uma outra casta de servidores, vamos dizer assim, eu não gostaria de chamar de subclasse, mas infelizmente, se você analisar os rendimentos dentro do que esses servidores municipais, que aí se encaixam os profissionais da educação, da saúde e assim por diante, eles realmente recebem um salário muito aquém do que realmente deveriam. Na verdade, as pessoas estão fazendo a greve, estão encampando essa greve, porque tem a estabilidade, tá certo? Sabe que não vão ser demitidos, nem coisa nenhuma. Se corresse o risco
jamais botariam a cara a tapa no momento difícil que o Brasil atravessa já vem há alguns anos. Como, por exemplo, os delegados do Estado de São Paulo estão com salários congelados, né? Congelados há 4 anos. Há 4 anos, o Estado de São Paulo é o estado com o maior PIB da federação. Porém, é o estado que pior paga ao delegado âmbito federal. Então, o delegado do Estado de São Paulo... O pior estado, em termos salarial? Em termos de salário, o delegado de polícia do Estado de São Paulo é o que pior recebe, comparando com todos os estados, também fazendo um paralelo com o PIB. O que é? Alguma bronca especial aí dos governos do PSDB, é isso? Os tucanos? Esse processo de desmonte, de sucateamento, não é de agora. Há mais de 20, 25 anos, a polícia vem sofrendo um processo de desmonte e sucateamento. Há uma nítida falta de vontade política em investir na polícia de Estado, que é a polícia judiciária e investigativa. Aquela que pode dar uma resposta à persecução penal e encarceramento do criminoso. Então, não há um investimento na polícia civil, tanto de material como de policiais. Só para exemplificar, o quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele foi idealizado em 1994. Hoje, estamos em 2017. Com o mesmo quadro idealizado em 94, não acompanhando o crescimento populacional de quase 12 milhões de habitantes, permanecemos com aquele mesmo quadro de 94 com uma agravante, com menos 9 mil policiais. Então, estamos com um déficit de menos 9 mil policiais. Nesse período, 9 mil policiais saíram. 9 mil policiais saíram, não houve, as contratações não conseguiram suprir essa demanda e pior, a população cresceu em 12 milhões de habitantes. Então, o quadro permanece estagnado com um déficit de 9 mil policiais. Isso sem falar nos baixíssimos salários. Ou seja, enquanto a população cresceu, o número de policiais, pelo menos na civil, foi diminuindo. Diminuiu. Ou seja, o percentual polícia civil habitante desabou, né? Exatamente. Não só isso, o quadro está envelhecido, além de enxuto, além de nitidamente diminuído, ele está envelhecido. 3% dos policiais, estou falando dos policiais como um todo, de todas as carreiras, 3% dos policiais do Estado de São Paulo tem menos de 30 anos. E 44% dos delegados de polícia acima de 50, ou seja, em 10 anos, 44% dos delegados serão idosos, aqui no Estado de São Paulo. 3% tem a menos de 30 3% anos. dos policiais, não estou falando só de delegados. Não só delegados. 3% dos policiais. Então, há realmente uma situação gritante, porque se a Polícia Civil do Estado de São Paulo está sendo vítima de um desmonte, de um sucateamento, nós apenas estamos sendo uma vítima secundária desse processo, pois a vítima primária é a sociedade, que não tem direito a uma segurança pública. Eu não estou nem falando de segurança pública de qualidade, estou falando que a sociedade não tem direito a uma segurança pública, pois os índices, noticiados pelo governo do Estado de São Paulo são os índices de homicídio, que os homicídios diminuíram. Porém, nada se fala sobre os latrocínios, os furtos, os roubos, que são os crimes que assolam a sociedade. Este mês, houve um recorde dos crimes de roubo no Estado de São Paulo. Recorde histórico? Recorde... Nunca se roubou tanto em São Paulo como agora? Não, recorde desse ano. Deste ano? Esse mês foi... Então, esse ano está em ascendente, a curva está ascendente. Exatamente. Ronaldo, pois não? Eu não tenho dúvida. Uma queixa aí com tanto São Paulo como atualmente. Já foi vítima, não? É que o número de roubo, o tipo de roubo variou muito, né? Antigamente você tinha só o roubo de carteira, de automóvel. Agora você tem roubo de oleoduto, de hospital, de verba pública, aumentou muito. Mas, doutora, eu queria entrar em alguns aspectos da situação que a senhora explanou para nós. Porque, primeiro, está muito claro que a carreira de policial deixou de ser atraente para os jovens, né? Perfeito. Então, a gente vê hoje o jovem procurando um emprego público. E o último lá, né, ele coloca lá no final da lista, se não der nada certo, vou ser policial. É uma coisa que a gente percebe que aconteceu nos últimos anos. Não sei se faltou lobby, se faltou vontade política. A verdade é que muitos servidores, o Marcos falou de alguns aí na área municipal, mas na área federal, no judiciário, na fiscalização, os salários estouraram nos últimos anos e a gente vê a polícia ganhando cada vez menos. Aqui no caso do Estado de São Paulo, doutora, a gente percebe que houve uma concentração de recursos na polícia, vamos dizer assim, preventiva, polícia militar. Quer dizer, a ideia do governo é evitar, ou evitar que o crime ocorra, ou pelo menos transmitir para as pessoas uma sensação
de segurança, já que a ideia hoje em dia é mais lidar com marketing do que com o resultado prático. Eu queria começar, eu tenho várias perguntas para a doutora, mas eu queria começar com essa história do resultado prático. Porque a senhora falou, nunca se roubou tanto, mas houve uma diminuição, por exemplo, de casos de homicídios, que deve ser reflexo do policiamento ostensivo. A senhora tem números, por exemplo, do que a polícia hoje consegue efetivamente resolver de crimes que chegam ao conhecimento de um inquérito policial, do delegado? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, uma grande parte da impunidade vem do fato de que se eu cometer um crime e não for preso em flagrante, acabou, nunca mais ninguém me prende. Essa sensação se concretiza? É assim que está acontecendo mesmo? O que acontece, perfeitamente, muito bem colocada as questões aqui. Perfeitamente, há uma priorização no investimento na polícia preventiva ostensiva, no caso, a polícia militar. A polícia civil investigativa, a polícia de inteligência foi colocada de lado. Os inquéritos, por exemplo, o delegado de polícia, nós estamos percorrendo as 70 seccionais do Estado de São Paulo, então estamos conseguindo constatar em loco a situação como um todo do Estado como um todo, não em determinadas regiões, por exemplo, a cidade de São Paulo. Um delegado de polícia, ele cumpre o papel e a função de 5, 6 delegados de polícia. Partimos daí. Não só o delegado, como todos os policiais, os investigadores, os escrivães. O que acontece nessa situação? 40% das cidades, 40% das cidades do Estado de São Paulo, ou seja, 256 municípios, não tem delegado de polícia. Acontece um acúmulo exacerbado de ocorrências e inquéritos policiais para os delegados e para aqueles policiais que são responsáveis pelas investigações. Passa para uma cidade vizinha? Como é que funciona? Eu ia perguntar exatamente isso, bem colocado. Só para concluir a questão do índice. Então, cada investigador ele fica responsável por 100 inquéritos. Isso é uma média baixa. Então, um investigador ele tem que dar conta de 100 investigações ao mesmo tempo. E o índice de resultado é muito alto se formos partir do pressuposto da quantidade de demanda em que o policial ele exatamente. Também, né? Então, praticamente, é que eu não tenho esses dados agora de qual é, mas praticamente as investigações que são feitas, elas chegam ao resultado. O problema é que a gente não consegue investigar tudo. Exatamente. O problema é que na verdade, não investiga muito pouco, né? Mas o que é investigado chega a ser uma solução. Não temos efetivos o suficiente para que essas investigações sejam feitas. Na sua opinião, falta mais pessoal ou mais recursos? Falta pessoal e recurso, mas agora o que está gritante e latente é a falta de policial. Como que funciona? Nas cidades, nos municípios, o delegado ele tem a sua escala de plantão, os investigadores, os escrivães, todos os policiais têm a sua escala de plantão a ser cumprida. Porém, pela falta de policiais nas cidades vizinhas no entorno, ele cumpre o seu plantão e ele tem que ficar de sobreaviso 24 horas, 30 dias no mês, um ano inteiro. É praticamente, doutor, um regime aberto de prisão para o policial. Ele não pode prever um final de semana com seus filhos ou uma viagem porque ele está de sobreaviso. Está andando de tornozeleiro. Exatamente, ele está de sobreaviso. Não só o delegado, escrivão, investigador, perito, todas as carreiras policiais. E é nítido a agressão à legislação internacional da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Não se permite ao policial o direito ao descanso. E esta é a realidade da Polícia Civil no interior, dos DEINTERs. Muito bem. Veloso, pois não. A doutora Raquel, ela foi bem assim clara quando ela deu os números. E eu quero ser um pouquinho mais incisivo. Ao longo desses anos, que já superam 2 décadas de governo do PSDB, o que houve e o que está havendo é um verdadeiro sucateamento da Polícia Civil. Em relação à Polícia Militar, a gente já não vê esse sucateamento porque notamos por parte do governo do Estado
um interesse maior no sentido de promover os concursos necessários para o aumento do quadro e em relação à Polícia Civil, sequer a manutenção do quadro está ocorrendo. E na realidade ocorre, como a doutora Raquel falou, um êxodo. Por quê? Porque o salário ele não é atrativo. Então, hoje em dia, ninguém mais se candidata a qualquer carreira da Polícia Civil. Se houver um candidato, é naquela última opção. Essa pessoa que é aprovada na Polícia Civil, como delegado, como investigador, escrivão, na sua última opção, ela vai continuar estudando para quando emplacar num outro concurso, já migrar para essa nova carreira. Então, abre-se uma vaga e essa vaga fica muito rapidamente vazia. Fora isso, o número de policiais já com idade de aposentadoria, a Polícia Civil, infelizmente, é uma instituição envelhecida, somado a isso os óbitos, licença saúde, então há um encolhimento. Há muitos anos atrás não, acho que há uns 8 anos atrás mais ou menos, o ex-delegado seccional de Santos, doutor Rony da Silva Oliveira, ele criou aqui em Santos a CPJ, Central de Polícia Judiciária. Foi uma boa ideia do doutor Rony, mas na realidade foi uma necessidade, porque com a criação da CPJ, ele pôde fechar durante a noite o 2º DP, o 3º DP e o 7º DP, por absoluta falta de funcionário. A Polícia Civil, atualmente, ela está correndo o risco de trabalhar numa verdadeira CPJ diuturnamente. Fechar a delegacia do idoso, fechar a delegacia da mulher, fechar a DISE, a DIG e fazer um plantão único, por absoluta falta de funcionário. Quando o governador vem anunciar, vamos inaugurar uma delegacia aqui e ali, na realidade está se inaugurando um prédio, muitas das vezes alugado, com funcionários remanejados de outras unidades que já trabalham na carência humana. E aí, cria-se mais uma delegacia de mentira, porque na realidade, onde tinha 4 policiais, passará a ter 2. Então, o prejuízo de quem é? É da própria Polícia Civil e da população, no final das contas, né? Porque fica uma investigação altamente prejudicada e com uma demanda de crimes que é contínua e crescente. E os quadros da Polícia Civil, ladeira abaixo, cada vez menos. Então, é um quadro realmente negro e se não for feito um choque mesmo de gestão, eu vejo em poucos anos, 5, 6 anos, o final da Polícia Civil. Olha, é o que a gente está Essa vendo mesmo. Realidade. É o que a gente está vendo mesmo. Antes do intervalo, o Santana quer relembrar aí os nossos espaços pelas redes sociais, né, Quero Santana? convidar você que nos acompanha ao vivo a participar do programa, mandando sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, pelo Facebook. Programa com Edgar Boturão, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Em cima de tudo isso que o Veloso comentou, não é? Deve haver aí uma resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do próprio governador, em relação a essa situação toda. A gente vai para o intervalo e vamos entrar nessa questão aí, na sequência, porque o Veloso está vendo uma questão óbvia, né? Ele não tem bola de cristal nem coisa nenhuma. O que ele está prevendo aqui, todos nós estamos vendo, né? Se a Polícia Civil está diminuindo, está minguando, está envelhecendo, né? E não há renovação, uma hora acaba, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
34º Jogos da Unisanta. Atenção, atléticas! As inscrições estão abertas até 3 de abril. O regulamento está disponível no site jogos.unisanta.br. E dia 10 de abril acontece o Congresso Técnico. Inscreva-se o quanto antes. 34º Jogos da Unisanta. O maior evento universitário esportivo do estado de São Paulo. Realização Universidade Santa Cecília. Programação regional e seu anúncio. Uma dupla de sucesso. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Sequência aqui do Ponto de Vista, com prazer recebendo aqui a doutora Raquel Galinatti, ela que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ronaldo Pagente, Eduardo Veloso, o Marcos Santana acompanhando as nossas transmissões e a sua participação pelas redes sociais, né? E a doutora quer responder uma última colocação sua, né, Veloso? E em cima desse... não é nenhuma profecia que você está fazendo, né? Simplesmente... É um raio-x, um raio-x, porque... Está diminuindo o número de policiais, estão envelhecendo, novos não chegam, enfim, né? Doutor, eu só queria fazer um adendo. No estado de São Paulo, cerca de 300 municípios, algo em torno de 300 municípios, não tem delegado de polícia. Metade do estado, então? Fazendo com que o delegado de uma cidade bata o escanteio, corra até a área para cabecear. Aí, quando foi indagado recentemente numa entrevista coletiva, o governador Geraldo, ele quis minimizar o problema e falou o seguinte: não é necessário, porque se for ter delegado em toda a cidade, não vai ter muito o que fazer, eles vão até ter tempo para pescar. É isso mesmo, doutora? Eu afirmo que o governador do estado de São Paulo, ao afirmar essa declaração, não só ele foi desrespeitoso com os delegados de polícia, com a carreira de delegado de polícia, como ele se mostrou também muito mal informado. Pois dos 256 municípios, ou seja, 40% dos municípios que não temos delegados de polícia, somente 17 tem uma população de 2 mil habitantes. Então, mostrou uma clara desinformação ao afirmar desrespeitosa frase. Então, realmente falta informação para o nosso governador do estado de São Paulo. Diga, Ronaldo. Jamais vai faltar delegado, jamais vai sobrar delegado. Eu acho que um delegado cuidar de 2 ou 3 mil pessoas, um município pequeno, é absolutamente razoável. Não tem sentido não ter um delegado só porque o município é pequeno. Não, mas eu acho que o Veloso levantou uma questão que é o aspecto político da situação da polícia. A verdade é a seguinte: a polícia chegou nesse ponto, não é porque está faltando dinheiro, não é porque que o Brasil tem crise, tudo isso contribui. Mas o fato é, chegou nessa situação porque há falta de vontade política de se fazer isso. Então, a gente falou no primeiro bloco, né, doutora, que houve uma concentração dos investimentos, embora ainda poucos, mas uma concentração no policiamento ostensivo, né? O que fazer do ponto de vista político? Cobrar a população, o governador, sair para fazer uma criação de associações, de ONGs. A gente tem os CONSEGs, por exemplo, não sei se funciona, se serve para alguma coisa, os Conselhos de Segurança, estão mais ligados à PM também, não sei se a Polícia Civil faz parte. Mas o que eu queria saber é o seguinte: do ponto de vista do movimento sindical, quais são as perspectivas do ponto de vista político? A ideia é cobrar que o governo do Estado tenha um projeto para o futuro? Qual que é a plataforma que o sindicato imagina utilizar para recuperar a Polícia Civil no nível que ela deveria estar funcionando? Assim que terminarmos as visitas às 70 seccionais do Estado de São Paulo, isso engloba também DECAP e DEMACRO, não só os DEINTERs, iremos apresentar os dados que foram colhidos em loco para que o governador do Estado de São Paulo tome uma solução. Foi anunciado recentemente um superávit de 1,5 bilhão pelo governo do Estado de São Paulo. Tão grave é e caracteriza também improbidade administrativa você prever um orçamento e gastar além do que foi previsto, do que prever um orçamento e gastar menos a quem?
pois o Estado de São Paulo, o governo, não é uma empresa pública para gerar lucros. Ele tem que ter uma boa gestão e aplicar os recursos na obrigatoriedade, como fornecer uma segurança pública para a população, saúde, educação. Então, há uma nítida falta de vontade política, isso tem que ser cobrado. Não é passível de negociação nem flexibilização, pois é um ato vinculado do governo do Estado de São Paulo prestar essa segurança pública. E o Sindicato do Estado de São Paulo, nós iniciamos um abaixo-assinado, uma petição pública, e posso falar o endereço? Não. É www.policiacivil contra a impunidade. Então, é www.policiacivilximpunidade.com.br. Contamos hoje com aproximadamente 3.500 assinaturas e nós queremos realmente aumentar esse número de assinaturas e apresentar ao governador do Estado de São Paulo, para que ele tome uma solução, e essa solução tem que ser tomada imediatamente. Não adianta o governo do Estado de São Paulo falar que contratou 80 delegados, sendo que pelo defasômetro, esse defasômetro que o Sindicato do Estado... Nós temos até os números aí com a produção, exatamente, né? E se tiver no ponto aí, pode soltar, a doutora Raquel vai comentando, tá aí. Exatamente, esse defasômetro, e atualizado agora em 23 menos de fevereiro. 8.912 o número de policiais que só de faltam, delegado temos menos 587. Então não adianta contratar 80 delegados, porque esse número não vai, a conta não vai fechar. E policiais como um todo, contando já os que estão na academia de polícia em curso de formação, nós ainda temos um déficit de menos 8.912 policiais. A tendência é aumentar cada vez mais, a tendência, perfeitamente, até em virtude da PEC 287, em que há uma instabilidade acerca da previdência dos servidores como um todo, só este ano estão esperadas, há uma expectativa de 1.800 pedidos voluntários de aposentadorias. Então, esse quadro tende realmente, perfeitamente colocado, a agravar. Não só delegado, investigador, temos um déficit de quase 3.050, escrivães, 2.162, peritos, quase 650, agentes policiais, ou seja, todo o quadro de policiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo está defasado. Agora, Raquel, Só me pergunte, tem uma categoria que só é lembrada quando acontece uma tragédia, é o médico legista. Exatamente. Quando acontece uma morte violenta, um acidente de trânsito, um assassinato, e aí, por falta de pessoal, fica aquele corpo ali de horas e horas, aí sim que a comunidade percebe que, olha, faltam médicos legistas. Né? Exato. Não, falta IML também, né? E peritos. Peritos, Um perito, ele cobre a cidade de São Paulo inteira de madrugada, à noite, nos feriados, no período noturno, finais de semana. Então, fica um perito, aliás, dois, né? Cobrindo toda a cidade de São Paulo. Muita carga em cima de poucas pessoas. Exatamente. Então, doutora, a senhora falou do déficit de pessoal, e eu queria saber se vocês também já têm alguma valoração, alguma avaliação a respeito do déficit de equipamento, déficit de instalações, e saber se a senhora também já teve a oportunidade de visitar aqui a nossa região, a Baixada Santista, porque nós temos casos aqui, que o Veloso pode até explicar com mais detalhes, de absurda falta de recursos. Na verdade, o Palácio da Polícia, que seria o nosso equipamento mais importante, caindo aos pedaços. Parece que desaba se continuar do jeito que está, ele vem abaixo. Está literalmente corroído o prédio. Doutor, já teve a oportunidade de fazer essa vistoria aqui na Baixada Santista? E o que a senhora pode falar a respeito da falta de recursos materiais também, equipamentos para o profissional trabalhar? Perfeitamente. Vou falar que o Palácio da Polícia em Santos ainda está numa situação privilegiada. Não. Próximo, se eu fizer um comparativo com as outras seccionais, delegacias que eu percorri no estado de São Paulo. Existem delegacias. Aliás, muitos tanto municípios. Exatamente. Muitos municípios não é o Estado. Não tem que telhado. Sustenta, é o município. Não tem janela. É o prefeito que fornece banca, né? o prédio e fornece servidores municipais para que essas delegacias ainda funcionem. Então, muitas localidades... realmente a situação está precária. O cidadão ele não consegue ir registrar um boletim de ocorrência, pois ele pode tomar um choque com fio pendurado, ou com vazamento, ou com goteira. Então, isso não estamos nem falando na atividade fim investigativa, estamos falando do primeiro atendimento. Realmente está
totalmente colocado em terceiro, quinto plano. E é grave, sabe, que tem situações, regiões e localidades em que 40%, 50% do efetivo não são policiais, são servidores municipais que as prefeituras fornecem para que as delegacias ainda continuem funcionando. Esse vai ser um dos caminhos, ou talvez o caminho, municipalização da segurança pública? Eu não concordo, pois a segurança pública é dever do Estado. Está previsto constitucionalmente. O Estado na situação que nós nos encontramos hoje, a tendência, pelo jeito, é piorar a função cada vez constitucional, mais. a função investigativa e constitucional prevista constitucionalmente no artigo 144 da Constituição Federal é do delegado de polícia. É uma atividade privativa, ela não pode ser delegada a outros servidores. É indelegável a investigação. Então, não há o que acho que não há falar. possibilidade nenhuma de acontecer isso. Não há. Nós não podemos permitir que sejamos extintos. Não, extintos não, mas encampados pelos municípios ao invés do Estado continuar pagando a conta. Passa também pela redefinir o Pacto Federativo. Pacto Federativo, é claro. Não, eu digo isso. Levar a responsabilidade para o município, mais uma responsabilidade. Mas os municípios já assumem saúde. A saúde é 15%. Qual é o município que gasta 15% com a saúde? Todos gastam 25%, 28%. Doutorão, só um detalhe. O município pode e deve colaborar com a segurança pública equipando a sua guarda municipal, criando a sua guarda municipal bem equipada, como temos como exemplo aqui na região, louvável e exemplar, município de Praia Grande. Mas aí é para fazer aquele trabalho ostensivo preventivo. Agora, a função de polícia judiciária, que é a investigação, isso aí realmente compete constitucionalmente à Polícia Civil. Eu queria só fazer uma abordagem. Perfeito. Marcos Santana falou sobre questão de peritos e médicos legistas. A carência é geral, inclusive também, claro, na Polícia Técnico-Científica. Só que a questão dos médicos legistas, o que ocorre é que os municípios, em sua grande maioria, não têm o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. E muitas mortes naturais, elas acabam desaguando no Instituto Médico Legal, que deveria apenas atender aqueles casos de mortes violentas ou suspeitas. Então, todo município, se fizesse o seu dever de casa, tendo o seu serviço de verificação de óbito, retiraria do IML essa demanda que não é dele, e ficar testando causa-mortes de quem faleceu naturalmente. Correto, doutora? Muito bem colocado, muito bem colocado. Então tem esse detalhe. Muito bem colocado também na questão de que há já a guarda municipal dos municípios vem fazendo um trabalho muito bem feito e cobrindo muitas vezes o papel da polícia militar, que é o policiamento ostensivo preventivo, em parceria também com as polícias civis de cada município. Muito Você acha bem que colocado. politicamente dá mais resultado investir na militar do que na civil, Ronaldo? Ah, com certeza. A visibilidade, é isso? Claro. O policial civil, normalmente, ele está à paisana, você não identifica ele com facilidade. Você só percebe a existência da Polícia Civil quando você precisa solucionar um crime e quando você tem que fazer um boletim de ocorrência, que o povo adora reclamar, que a gente sabe da dificuldade, mas quando você chega lá para fazer um BO, às vezes você chega, quantas vezes eu vi pessoas chegarem 8h30 para fazer um boletim de ocorrência, a delegacia está baixando as portas, como se fosse o comércio, né? Baixa a porta na cara do consumidor. Então, com certeza, o governador sabe disso. Tanto é que houve um determinado momento, vocês vão lembrar, o começo do governo Mário Covas, que havia um movimento contra a polícia militar. Não sei se é porque chamava militar e o pessoal morria de medo, né? Tinha uma ojeriza do que era militar. Ele tinha ojeriza. Ele também, em especial, Sim. né? Mas no final, Lula. A política, como é uma nuvem, né? Que se transforma, como dizia Tancredo Neves, Fernando passageira. Henrique. Eles perceberam que a polícia militar é o que dá o Ibope, tanto é que a gente vê aí na política policiais militares que estão se dando bem sempre, porque a população percebeu no policial uma forma de se defender, que ainda não chegou na Polícia Civil. E aí a minha pergunta, doutor, é exatamente nesse aspecto da função da Polícia Civil para os próximos anos, porque essa ideia da municipalização é que a gente vê em países de primeiro mundo funcionar dessa forma.
Existe uma polícia junto com a polícia teoricamente militar, quer dizer, a polícia ostensiva, funciona. Só que nesses municípios, normalmente de primeiro mundo, a investigação é feita num conjunto entre o Ministério Público, que lá normalmente eles são eleitos, né, não são concursados, e o chefe de polícia, né, a figura do delegado, principalmente nos Estados Unidos e Europa, é do chefe de polícia. Nós tivemos uma polêmica recente aqui, doutora, a respeito desse trabalho da polícia, do delegado com o Ministério Público. O sindicato tem posição a respeito disso? A função do delegado na condução do inquérito para chegar num processo? Muitas vezes a gente vê o Ministério Público colocar a culpa no delegado por um inquérito mal feito, por não ter provas para condenar as pessoas. O sindicato tem uma posição a respeito desse método? Claro. Esse sistema é o que funciona mesmo ou teremos que mudar? Claramente temos uma posição, sim, que a Constituição seja respeitada e cada instituição siga o que está previsto para suas atribuições. A função do Ministério Público é de fiscalização externa e de oferecer a denúncia. A Polícia Civil, na presidência do delegado de polícia, ele tem a função investigativa. Investigamos, colhemos elementos na fase pré-processual para que sirvam de subterfúgios ou até elementos para uma denúncia e para que ele seja condenado. Muitas vezes, o Ministério Público pode denunciar sem o inquérito policial. O que há, sim, que ter que ser pontuado é que se o Ministério Público quer também investigar, que essas investigações não sejam seletivas, elencadas, as midiáticas, as que tenham repercussão. Então, que investigue-se tudo. Então, não há nenhum óbice, mas até porque, constitucionalmente, a função de investigação de inquéritos policiais, de investigações criminais, ela está inerente e ela é adstrita ao delegado de polícia. O Ministério Público pode investigar ações civil públicas, investigações, inquéritos civis, então há essa repartição. Voltando a uma outra questão que foi muito bem colocada aqui também na mesa, no debate, que foram criadas centrais de polícia judiciária para que, no momento em que algumas delegacias são fechadas, as centrais elas cumpririam a demanda das localidades. Não vou me adentrar na opção de gestão administrativa, não é essa a questão. Mas se assim for por optar, deveria-se investir sim naquela unidade que está aberta. Não colocar um investigador, um delegado e um escrivão. Se vai priorizar para que as outras delegacias, nos horários noturnos, feriados, sábado e domingo, elas fechem e só as centrais funcionem, mas que invista nessas centrais, que ela possa comportar a demanda, que tenham equipes o suficiente para atender a demanda que lá se dirige. Muito bem, vamos fazer um intervalo? A gente retoma a sequência do ponto de vista daqui a pouquinho, tá certo? Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 31ª Feira de Profissões da Unisanta. Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais, além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília. Dia 12 de abril, das 9 às 13 horas e das 17 às 22 horas. Entrada franca com sorteio de brindes e apresentações de dança. Inscrições gratuitas para o vestibular durante todo o evento. Apoio Diretoria Regional de Ensino de Santos e de São Vicente. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões.
Na sequência aqui do nosso ponto de vista, conversando aqui com a delegada Raquel Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Serápicos com a gente aqui, Eduardo Veloso, e participações aí com a gente, né, Santana? Isso, Carolina Reis já participa com a gente aqui, pergunta para Raquel, como atrair jovens talentos para a carreira, além da questão monetária? A carreira policial, e eu posso falar como delegado de polícia, é apaixonante. O delegado de polícia é aquele primeiro garantidor dos direitos e garantias individuais. É aquele que ele tem contato com o crime, ele pode dar a justiça, praticar a justiça, protegendo a vítima e dando uma resposta penal para aquele que cometeu o crime. Então, realmente, se tem a aptidão para ser um policial, eu incentivo e que tenhamos mais policiais aptos e que amem a profissão. Mas o governo, assim, de modo geral, que tipo de benefícios ou estrutura a senhora acha que está faltando, que poderia conceder para mais jovens, despertar o interesse de mais jovens para essa carreira policial? A carreira policial, como muito bem colocada, aqui no estado de São Paulo ela não é atrativa. Os salários são baixos, temos o maior índice de criminalidade, os policiais no mundo, o policial é o que mais morre no mundo, é aqui no Brasil. É uma carreira perigosa, porém é apaixonante, pois você consegue fazer justiça em primeiro Nós falamos bem no Brasil. O treinamento, a formação do policial hoje é adequado? É super adequado. Academia de polícia, eu fiz academia de polícia, tivemos aulas de tiro, de defesa pessoal, de inquérito policial, de sistema de RDO. A academia de polícia é muito bem equipada e tem professores muito bons que preparam, sim, os policiais para situações. Temos gerenciamento de crise, situações simuladas também. Para lidar naquele dia a dia. Bom saber, porque isso também é um atrativo, né, Sim. Santana? Eu acho que você tem uma carreira que você pode ter uma boa formação, participar de uma academia que vai te ajudar a crescer como ser humano, como profissional, isso é muito importante, porque eu vejo poucas carreiras. Geralmente, até no judiciário, no Ministério Público, você joga o sujeito para trabalhar no dia seguinte que ele passa no concurso, com pouca ou quase nenhuma preparação. Geralmente são de 4 a 5 meses a academia de polícia, o curso de formação, mas o curso de formação é bom, sim. Por que se mata tanto no Brasil? Os números são, assim, assustadores, piores que essas guerras que a gente vê pelo Oriente Médio, pelo mundo afora. E quanto mais se mata, mais cresce o crime. Ou não? Eu acho que eu encaro como a legislação, ela não inibe o criminoso. A legislação e a aplicação dela é muito fraca. Então, eu creio que aqui no Brasil, nós temos até um incentivo para que a criminalidade continue ocorrendo. Por exemplo, a minoridade penal. Nós temos a minoridade penal de 18 anos e sabemos que muitos praticam crime de tráfico de droga, latrocínio, etc., com 14, 15 anos. Haveria uma necessidade, sim, de revermos a legislação. E não só isso, e que essa legislação seja aplicada, porque também há uma falta de aplicabilidade. Diminuir a maioridade penal ou extinguir essa coisa? Não, essa questão é uma questão muito complexa. É complexa. Não dá para falarmos, vamos diminuir a minoridade, mas há sim a necessidade de que haja uma percepção mais restrita a não só a aplicabilidade, mas que as leis sejam mais contundentes. Tá certo. Raquel, como em todas as demais profissões, existem os bons e os maus profissionais. Os delegados de polícia, os policiais também. Existem muitos que estão travestidos de policiais, na verdade são verdadeiros bandidos, né? Que se fazem da carreira pública, na verdade, um meio de praticar crimes. A senhora acha que os mecanismos hoje de corregedoria, de fiscalização, são suficientes para identificar, detectar e punir esses maus policiais, que na verdade nem deveriam ser chamados de policiais? Temos, como bem colocado, temos mal profissionais, péssimos exemplos em todas as áreas. Isso não é uma exclusividade da Polícia Civil. Temos em todas as esferas.
na medicina, na magistratura, Ministério Público, jornalismo, ou seja, advocacia. Então, todos esses profissionais que denigrem e que nos envergonham, eles têm que ser extirpados, sim, da instituição. Não coadunamos e queremos que esses profissionais saiam da instituição. Há uma corregedoria, assim, séria. Quando temos notícias, sim, desses maus profissionais, maus policiais, eles são submetidos a processos administrativos e até demissão a bem do serviço público da instituição. A senhora acha que os mecanismos são suficientes ou a senhora imagina que poderia ter mais estrutura? A senhora, como líder da categoria, se chegam mais casos suspeitos que não conseguem se apurar, não conseguem se chegar a um resultado satisfatório? Eu acho que aí, no caso, também há uma conivência, essas cifras negras em que não chegam ao conhecimento, há uma conivência também daquele que está sendo vítima, no caso, ele é partícipe daquele crime. Por exemplo, se um policial, de repente, ele pede um suborno, uma corrupção passiva, há a conivência daquele que paga. Então, há uma conivência da corrupção latente para que não consigamos punir mais criminosos que ali estão, em qualquer seara. Então, se não conseguimos, é também porque há muita conivência também da sociedade que, infelizmente... A senhora acha também que o corporativismo também entre os colegas... Não existe isso. Não existe. Não existe corporativismo para a corrupção. Não existe. Isso é execrado. Não existe corporativismo. Mas, como eu coloquei agora, há uma conivência. Muitas vezes, a facilitação para que esses crimes ocorram, há uma conivência não só da polícia. Agora, alguns crimes são desvendados assim com uma rapidez impressionante, né? Por exemplo, prova de ciclismo que aconteceu recentemente, roubaram uma bicicleta... A doutora falou, os crimes midiáticos. Os crimes midiáticos. Tem mais apelo. Sequestro da Fórmula 1, né? Também, né? São claros exemplos. Filha do... Exatamente. Isso é... Do ex-bambambam da Fórmula 1, me fala o nome agora. Bernie Eccleston. São exemplos de quanto eficiente, boa e necessária é a Polícia Civil. Quando há investimento, quando há uma prioridade, uma vontade de investir, a polícia é feita, o crime é desvendado e a solução e a resposta é dada. Esse caso da bicicleta, o que acontece? Foi roubado ali nas costas, né? O mais emblemático, o mais exemplar deles aí... Foi na Baixada mesmo. Perto da água. Mas o mais emblemático, o mais exemplar desses casos de solução relâmpago foi da captura do hacker que invadiu o celular da Marcela Temer e descobriu um conteúdo privativo ali. Aí em ágil, sob a batuta do secretário, que hoje é ministro supremo, a Polícia Civil conseguiu identificar e punir, e prender. Se há um investimento, a solução é dada e rápida. Mas nesse caso aí, Marco Santana, sem demérito aos policiais que trabalharam, né, na elucidação desse caso, o hacker deixou um imenso rabo, né? Sim. Tudo que é feito pela internet fica realmente o fio, né, para ser seguido. E a polícia, como a doutora falou, quando ela tem investimento e quando ela prioriza, o caso ele é levado em boa cifra percentual a bom termo. Ocorre que a demanda de crimes é muito grande, cada vez maior, e o número de policiais pequeno. Então, a polícia para investigar um caso, ela tem que abrir mão de outros 10. É assim que está funcionando. E aí ela vai investigar qual caso? Aquele caso que tem maior cobrança, aquele caso que tem maior repercussão. Que vai aparecer na mídia. E não é nem vontade do policial que está investigando. É uma ordem que vem de cima para baixo, né? É uma ordem superior. Esse caso tem que ser esclarecido o mais rápido possível. E a polícia, em situações extremas como essa, ela acaba realmente solucionando. Falta, na realidade, o investimento para que a maior parte dos casos tivessem esse tratamento isonômico e de excelência. Perfeito. Muito bem colocado. Fazer a minha última pergunta, estamos no finalzinho. Nós conversamos agora, por exemplo, os plantões já estão começando
ser feitos através de uma espécie de central de atendimento, né? A gente percebe que a polícia ela se especializou, a gente tem a delegacia da mulher, do idoso, do consumidor, tributária, agora em São Paulo, em algumas cidades. Eu queria duas perguntas. Primeiro, quem é que decide esta formação, esta ramificação? Se é o governador, é o secretário de Segurança Pública, ou se é a própria polícia que decide, por exemplo, precisamos ter mais uma delegacia da mulher aqui nessa região. E a segunda pergunta, na sequência, é se isso é bom para a polícia. Será que a gente acaba não dividindo o pouco efetivo, que já tem várias delegacias que talvez não, isoladamente, não consigam o mesmo resultado que se fossem unidas como antigamente? As delegacias especializadas, elas fazem parte, elas até cumprem os pré-requisitos ditados pelos direitos humanos, e que há uma especialidade naqueles que são hipossuficientes, por exemplo, idoso, crianças, as mulheres. Então, sim, o trabalho é mais eficiente, sim, quando há profissionais em delegacias especializadas. E a organização, a forma como essas delegacias são criadas, há encargo dentro da Polícia Civil. Então, mesmo com pouco efetivo, a senhora acha que a especialização é o caminho de longo prazo? A especialização é muito positiva, pois conseguimos deixar aqueles crimes para os policiais que se especializam naqueles crimes. É muito positivo. Raquel, hoje é a presidente do sindicato, mas você atuava aqui, na Baixada, não? Não, sempre nos plantões do DECAP, da Zona Leste, Zona Norte, em São Paulo. São Paulo. E já se deparou com uma série de problemas sérios para resolver? Sim. Dirigências? Sim. Incursões em favelas, em comunidades, né? Não é politicamente correto falar de favela. Em comunidades, etc. A doutora percebe uma diminuição? A gente às vezes fala assim que o bandido não tem mais medo da polícia, mas o respeito da população pela polícia, desde que a senhora entrou na carreira, teve alguma mudança com essa história de menos gente, menos prestígio, menos recursos? A senhora sente que hoje o bandido respeita menos o policial? A Polícia Federal está por cima hoje, né? Na opinião pública. É por conta da Lava Jato. Eu posso falar na minha experiência, na minha atividade fim como delegada de polícia. Eu atuei em regiões de periferia em que a população ela é carente de todo tipo de recurso, informação. Então, a primeira autoridade, uma primeira repartição pública que ela tem acesso fácil, que ela consegue entrar, é a delegacia de polícia. Então, então a realidade que eu presenciei atuando como delegada de polícia é sim uma respeitabilidade daquela população carente de tudo, desprovida de informação, de recursos, de como reclamar alguns direitos. Então, muitas vezes me vi não esclarecendo situações que poderiam enquadrar em crimes, mas situações de convivência familiar ou de bairro, situações que tenderiam para o direito civil. Então, há uma necessidade, sim, das delegacias, e nós também fazemos um trabalho social, não só aquela função que temos, a função de punir e de dar uma primeira deliberação a respeito daquele fato e enquadrar esse fato ou não, tipificá-lo ou não como crime, mas também para dar uma resposta como um todo para a sociedade. Nós fazemos isso muito nas periferias. Diga, Veloso. Só para complementar o que já foi falado, quanto à questão política, que parece, e na minha opinião, existe efetivamente uma questão política de sucateamento da Polícia Civil. Por exemplo, aqui em Santos, recentemente, houve a criação da sede própria do BAEP, na Avenida Ana Costa, um dos locais mais nobres da cidade. Não que a Polícia Militar, o BAEP em especial, não mereça a sua sede própria. Mas eu acho que dentro da ordem de prioridades da segurança pública aqui na cidade, está o Palácio da Polícia. Por quê? Porque no Palácio da Polícia estão várias unidades especializadas, como a DISE, como a DIG, como a Delegacia do Idoso, como a Delegacia Seccional, além do que lá está baseada a Central de Polícia Judiciária. E se alguém for de noite lá na CPJ para fazer um boletim de ocorrência, que leve uma garrafinha de água, porque se tiver sede não vai ter água para beber e não vai ter bar na esquina aberto para poder comprar água.
Então, dentro dessa ordem de prioridades, o governo do Estado, ele tinha que colocar na balança, pera lá, qual das instituições que realiza o atendimento ou atendimento ao público da vítima, que foi vítima de um crime, né, da pessoa que foi vítima de um crime. Ninguém vai no quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência, mas vai sim no distrito policial, na delegacia. E essa pessoa não tem um tratamento adequado, não por falta de vontade dos policiais, muito pelo contrário, que às vezes eles acabam cedendo a água que ele comprou para a vítima, para a testemunha beber. É por aí que acontece. Então, tinha que ter, na realidade, uma melhor gestão dos recursos. Vai muito para a PM, está indo muito pouco para a Polícia Civil ao longo de, no mínimo, 2 décadas. E aquilo que eu falei, volto a repetir. Eu vislumbro em 5, 8 anos o final da Polícia Civil, pelo seu esvaziamento total e completo, se não houver um choque forte de gestão. Nós vamos chegando ao finalzinho aqui do ponto de vista. Quero agradecer e cumprimentar aqui a doutora Raquel Galinatti, agora presidente do Sindicato dos Delegados e Delegadas, não é, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esperamos que esta profecia do Veloso não se realize, que vocês consigam dar uma volta aí e obter bons resultados. Sucesso, obrigado. Viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Ronaldo está sempre conosco aqui no nosso time, o Veloso igualmente, e o Marcos Santana, sempre de segunda a sexta acompanhando aí as nossas transmissões e as participações do telespectador pelas redes sociais. Estamos juntos de segunda a sexta aqui no Ponto de Vista pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau. Só tem que tomar cuidado, porque a gente não quer que